É isso aí, aqui é o seguinte, me falaram pra eu colocar uma musiquinha aqui no início do tutorial, pra ficar parecido com aquele pessoal assim, mais profissa que coloca aquelas músicas assim no início do tutorial pra todo mundo ficar motivado e vamos lá, entendeu? Aí eu coloquei essa toada de viola aqui porque eu sou brasileiro, né? Então, bora lá. Estamos aqui no Aprendiz de Houdini, episódio 2. E eu tava pensando o que eu ia falar nesse episódio aqui, né? E o que eu ia falar nesse tutorial. E comecei a ver, estudar várias coisas sobre polígonos, curvas, NURBS e essas coisas assim. E daí eu percebi que se eu fosse esgotar todo o assunto de cada assunto, cada detalhe aqui do Houdini, cada tutorial ia ter 5 horas, né? Aí eu comecei a perceber que seria melhor fazer tutoriais menores e de coisas mais específicas e até ia ajudar para quem estivesse assistindo, para quem estivesse procurando lá no canal do YouTube, para vocês verem assim quais assuntos são realmente relevantes para o momento. Então é o que eu vou fazer a partir de agora, vou tentar fazer a partir de agora. E hoje eu vou falar sobre aqui coisas simples aqui, coisas básicas como, por exemplo, objetos aqui, você criar caixa, esfera, tubo, toros, grid, essas coisas assim do tipo. Só que aí eu vou falar um pouquinho mais, não só como clicar no botão aqui, né? Bom, seguinte, aqui no Houdini, como qualquer outro software de computação gráfica 3D, você pode criar um cubo. Ó, que bacana. Você vai lá e cria um cubo e você pode vir aqui e colocar um cubo para ver o cubo, né? Deixa eu ver o cubo assim. Ó, um cubo. Não, vou ver o cubo assim. Beleza. E aí é o seguinte, né, para você colocar um objeto ali, você tem essa shelf aqui, essa bandeja de coisas aqui para você criar, né, de objetos primitivos para você criar. E você pode clicar aqui e clicar na grid aqui da tela, tá? E o objeto vai para onde você clicar. Ou você pode simplesmente clicar no objeto e apertar Enter, e ele vai para o meio. Ele só não apareceu aqui porque tem um cubo em cima dele. Peraí, só um momento, vou tirar o cubo daqui, pronto. Apareceu aqui um cilindro, um tubo, tá? E tem outras coisas aqui, várias outras coisas. Eu vou falar sobre as coisas mais simples aqui para ficar com um tutorial menor, mais curto. Então, beleza. Quando você coloca aqui um objeto, ele vai aparecer, não sei porquê, vai aparecer como Polygon Mesh. Era para ter aparecido como, isso aqui, como Primitive. Tá? Rapidamente, o que são essas coisas aqui diferentes aqui? Eu estou usando esse menu aqui superior, tá? Que são as coisas mais simples, mais essenciais de cada objeto que você seleciona, tá? Se você estiver fazendo outra coisa que não tem nada a ver com geometria, por exemplo, se fizer uma câmera, vai aparecer os parâmetros mais essenciais que você vai estar usando da câmera. Então, beleza. Qual que é a diferença? Se você criar você mudar dessa geometria aqui, nesse modo de geometria para primitive, para objeto primitivo, você vai ver que ele está redondinho, bonitinho, tudo mais assim. Só que a diferença é que primitive é um objeto procedural, né, que o computador faz, só que ele representa o objeto como um ponto no espaço. Se você for nessa parte aqui e fala assim, mostrar ponto, vai ter um ponto. Tá vendo? Ó? Um ponto ali, chamado zero, aqui. Então, para o computador, esse objeto é um ponto no espaço. E aqui, como não está esse cubo aqui do lado, como ele não está um modo primitivo, ele tem todos esses pontos aqui. Tem os 8 pontos do cubo. 8? São 8? Deixa eu contar. 7. Beleza. 8, né? 8. É porque o 0 é um número. Começa com 0. Beleza. Só que se você mudar para... não tem primitivo. O cubo não tem primitivo. Então você pode usar o esquema de polígono. Polygon Mesh.
Mesh, ou NURBS, ou Bezier, ou pontos. Tá? E para cada objeto vai mudar, como você viu, assim, esse aqui não tem primitivo. E quais são a diferença de todas essas coisas aqui? Eu não vou falar de maneira exaustiva sobre tudo aqui, mas basicamente, por exemplo, no tubo aqui, né? Primitivo é primitivo, eu acabei de explicar. Polígono e mesh e malha, polígono e malha são eles vai ser representado com pontos e linhas, pontos e retas, tá? Existe uma diferença entre os dois aqui, tá? Mas eu não vou falar agora. Porque senão, como eu falei, vai ficar tão detalhada a coisa, se eu for falar cada detalhezinho, que aí vai ter 5 horas de tutorial. E o NURBS e Bezier são também pontos e linhas, só que as linhas são... na verdade, nem sei se são pontos, acho que estão... Vamos ver, ó, pontos, são pontos, né? E cada linha é uma curva. São sistemas assim de curvas. Então não vai ficar, por exemplo, se você colocar um objeto como sendo Bezier, ele não vai ficar pontudo desse jeito assim, reto e pontudo, assim, tá? E Polygon Soup é um sopão de polígonos. Tá, qual que é a diferença entre esses aqui, né, do Polygon Soup e esses outros dois que eu falei aqui? Não entendi muito bem para que serve isso, tá? Mas se você for ver, clicar aqui em mostrar os números dos primitivos, né, das faces aqui, você vê que o Polygon Soup, ele você vê que cada face aqui tem o número 0, ou seja, elas não têm relação entre elas. Enquanto se você colocar polígono aqui, vai ter a face 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e vai, né? E Polygon Soup só vai ter como se cada uma fosse independente uma da outra. E beleza, pronto. Já falei muito sobre isso aqui, senão não acaba. Beleza. Vamos aqui para a parte do lado, tá? Esse painel aqui que tem os parâmetros de cada objeto. Aqui você pode, como você pode ver em qualquer outro software, você pode mudar a posição dele. Por exemplo, cá, 10. Nossa, foi pascucuia, né? Ó. E para cá. 10 unidades para lá, 5 unidades, beleza, você entendeu, né? Ele rotaciona aqui, né? 10 o que? 10 graus, tá? Aqui são 10 unidades que você não especificou, mas pode ser, sei lá, dependendo do tamanho do seu projeto, da maneira que você tratar, pode ser 10 metros, 10 centímetros, 10 quilômetros, 10 anos-luz, sei lá. E aqui sempre vai ser graus, tá? 60 graus para cá. E o que são a ordem dos elementos aqui, né? Dessas coisas? Seria o eixo X, Y e Z. X, Y e Z. E sempre assim, X, Y e Z. Como que você vai saber qual que é o X, o Y... Opa! Qual que é o X, o Y e o Z aqui no Houdini? Se você olhar para esse canto aqui, ó. Olha que bonitinho. Você vê que... Olha esse cantinho aqui. O vermelhinho aqui, tá? É o eixo X. O verdinho é o Y e o azulzinho é o Z. Lembra aquelas aulas de geometria, da escola, matemática? Então, você achou que você nunca ia usar essas coisas, né? Algumas poucas coisas aqui a gente usa aqui, né? Bom, aqui, então você pode também mudar a escala do negócio aqui para, sei lá, 2. Ó, que distorcido que ele fica. Beleza, né? E pode mudar o pivô, o ponto central do negócio, em vez de ser no centro, pode estar no canto. Ó, como eu fiz isso aqui, né? Se você clicar com o botão direito, você pode, em vez de ficar tendo que digitar os números, você pode ir para lá e para cá, tá? E você pode ir para lá e para cá, mudar aqui o número aqui dentro, por exemplo, unidade, decimal, centena, né? E aí para baixo, dezena de decimal, centena de decimal, milhar de decimal. Então, modificações muito pequenas, muito pequenininhas, que nem dá pra ver aqui. Se fizer, nossa, muito esforço, eu consigo ver alguma coisa.
porque é uma unidade muito pequena, né, um pouco maior e grande pra caramba. Cadê o negócio? Some. Nossa. Beleza. Tem aqui também, em vez de você só ficar mudando a escala de cada eixo, você pode mudar a escala uniforme de tudo aqui. E você pode falar para o objeto se direcionar por outro objeto. Por exemplo, eu quero que o tubo distorcido aqui olhe para... fique sempre direcionado ao... a bolinha aqui, a esfera. Você vem, pega a esfera. Deixa eu ver se dá para pegar daqui e colocar aqui. Não dá. Mas dá para você ir no sistema de nodes aqui, achar esfera aqui. E você pegar você está com o tubo selecionado. Pega a esfera e joga aqui. Ele vai estar direcionado para a esfera. Tá? Deixa eu tirar essas modificações aqui. Aqui. Ele está direcionado para a esfera. Não dá para ver muito bem porque ele está com tipo... essa direção aqui direcionada para a esfera. Mas se eu mudar aqui a rotação para... Deixa eu ver. Não é essa rotação. No eixo esse. Caramba. Se eu mudar a esfera de lugar... Ai, caramba. Socorro. Pronto. Se eu mudar a esfera de lugar, o bagulhinho aqui vai sempre segui-la, tá? E você pode também usar essa aqui... Isso aqui eu nunca vi, não sei, tá? E beleza. Agora, você também pode usar essa parte aqui, ó. Você cria um path, um caminho, uma linha, usando aqui esse... Por exemplo, você pode usar essa curva aqui, essa ferramenta de curva. Você pode desenhar uma linha aqui no espaço. Vou apertar ESC para sair do modo de desenhar a linha. Só que a linha que eu desenhei aqui, ela é poligonal, né? Ela é ponto, reta, ponto, reta, ponto, reta. O que eu vou fazer? Vou mudá-la. Ó, tá vendo esse node aqui? É a linha, tá? Curve Object. Vou entrar nele, fazendo um duplo clique aqui. E aqui dentro tem o tipo da linha. Em vez de polígono, que é ponto, reta, eu vou usar NURBS ou Bezier, que são curvas. Se colocar NURBS, pronto, ó, ele fica curvo. Ou Bezier. Ou NURBS. Qual que é a diferença entre os dois? Tem uma diferença matemática aí envolvida que eu nem sei explicar direitinho agora aí, mas tem. E agora eu vou aqui nesse modo de seleção aqui, ó. E em vez de... Ó, tem modo de seleção assim, ponto... ponto, reta e primitivos. Primitivos, no caso, assim, poderia ser fáceis, mas não era isso que eu queria colocar, era ponto. Vou pegar os pontos aqui dessa curva, mudar os pontos de modo que ela fique mais curva. Quero selecionar mais pontos, Cadê? Tem outro ponto aqui, achei. Beleza, ficou mais curva. Tá? Quando eu dei duplo clique naquela curva, eu fui para o modo de seleção interna do negócio ali, sabe? Entrei no modo de geometria, mas não dá pra ver aqui, não dá pra enxergar direito, né? Vai estar escrito geometria aqui, tá? No modo de geometria do objeto. Eu vou voltar aqui, clicando aqui, ó. Tá? Que tem todo um jeito hierárquico do Houdini tratar os objetos com toda a profundidade deles, assim, no modo cena, geometria, aí aqui não tem mais do que isso, tá? Mas tem outros modos mais com camadas mais profundas que dá para acessar em outros objetos. Vou pegar esse cubo aqui, essa caixa, e vou arrastar a curva para a parte aqui de Path Object, tá? Ou melhor, em vez de arrastar a curva, eu vou selecioná-la aqui, ó. Deixa eu ver. Não, aqui, ó. Vou selecioná-la aqui.
Você vê os objetos aqui através dessa árvore aqui, essa lista. E vou selecionar curva. Aceitar. Beleza. Ok, aí você vai ter outros parâmetros aqui que surgiram, tá? Por exemplo, o primeiro parâmetro é para você rotacionar o objeto na direção da curva, no sentido da curva. E aqui você pode mudar a posição do objeto. A posição do objeto em relação à curva. Por que que tá estranho? Ele não está seguindo, né, a curva. Pelo seguinte, essa caixa aqui, ó, se você for ver aqui na posição, no translate aqui, ela tá no eixo Z lá para frente. Então, zera isso aqui, pronto. A posição vai estar correta aqui agora, tá? E ele vai estar direcionado no sentido da curva. Outra coisa, você vê os números que estão aqui? 1 significa o último ponto lá da curva. E o 0 é o primeiro ponto. Então, se você for colocar mais para frente, 2 significa que ele já vai dar um loop aqui. Ele vai infinitamente ficar fazendo esse movimento aqui. Vou voltar para 0. E aí, tem esses dois tipos de movimentação aqui, uniforme e o comprimento do arco aqui, a duração do arco. E a diferença é alguma matemática, tudo mais. E assim, o segredo é o seguinte: se tiver ruim de um jeito, você coloca no outro, tá? E aqui, muitas vezes no Houdini você vê assim, por exemplo, parâmetros que só tem como você selecionar 1 ou 0, tá? Por mais que se você colocar 10 aqui, ele fica, tá? O que é isso? É um liga-desliga desse parâmetro aqui. É orientar em relação a, nesse caso aqui, orientar em relação ao caminho aqui, em relação à curva. Se você colocar sim, ele vai se orientar em relação à curva, como você estava vendo aqui, ó. Ele se orienta. Agora, se você colocar não, ele vai manter a rotação dele, que ele tem ali, independente da direção da curva, tá? Vou colocar sim aqui, porque tem outros parâmetros para falar. Esses aqui, poxa, eu fiquei meio confuso quando eu tentei usar esses aqui. E se você colocar, por exemplo, você está orientando o vetor, qual que é o vetor, né, dos eixos x, y, z, que vai ser o vetor para ser orientado o negócio. Aí já tem como predefinido aqui o vetor y, x, y, z, lembra? Tá, então se você colocar 2 também não dá nada. Isso aqui também é liga-desliga, tá? Eu acho, não sei. Se você colocar, olha só, veja aqui o cara. Oh, não! Pronto. Se você vê a ordem aqui, ó, azulzinho, verdinho, vermelhinho, tá? Que tá o cubo aqui, os eixos. Se eu mudar aqui 1, depois 0, ele mudou, né? Nem percebi por aí. Mudou, gente, mudou. Vermelho, verde, azul. Não presta atenção naquelas coisas que eu estou fazendo. Aí, verde, vermelho, azul. Ele mudou a orientação do objeto. Claro, assim, já que o cubo é igual em todas as faces, não vai adiantar em nada isso. Mas, claro, se você tiver um objeto que é diferente, né? Então tem uma certa diferença, ele vai ser diferente. E isso aqui é mó legal, tá? Esse negocinho aqui, ele vai se direcionar em relação à curva, só que ele vai dar uma leve inclinada conforme ele anda pela curva. Se você ver assim, você não vai ver muito bem, porque está bem sutil, tá? Vou colocar em vez de 1, então, vou colocar 10, aumentar, vou colocar 20, aumentar o tanto que ele se inclina conforme a curva. Olha só, como se fosse uma montanha-russa, coisa. Fica bem mais dinâmico. Opa, bem mais dinâmico, né? Beleza.
Deixa eu ver, tem mais alguma coisa para eu falar? Falei de todas essas coisas assim. Então, tem outras coisas aqui também. Tem material, tem render, tá? Mas eu não vou falar... Vou falar de material quando for falar de material. Vou falar de render quando for falar de render. E de miscelâneo. É uma palavra que a gente não usa quase nada em português, né? Mas é outras coisas que a gente não consegue... É tipo, quando o pessoal coloca miscelâneo, é porque a gente não sabia que classificação colocar aqui, colocamos essa, tá? Tipo, outros. Aí é o seguinte, por exemplo, no cubo aqui, você pode mudar, ó que bonitinho, você pode mudar a cor do wireframe dele. Você não, mudou aqui para rosa. Que fofo, né? Você pode mudar aqui para verde. Para que você vai fazer isso? Para deixar o negócio organizado, né? Simplesmente. Para isso. Bom, gente, é isso. Muito obrigado por ter assistido aí. E em breve vou lançar outro aqui falando sobre outras coisas, tá? Vocês podem ficar fuçando em todas as coisas que tem aqui. Eu não falei de grid, não falei de metabol, não falei de L-System, não falei de nada aqui. Porque se eu fosse falar, ia ser muita coisa. Mas muito obrigado por ter assistido e valeu mesmo, viu, por estar seguindo o canal. Falou!